Boa noite, meus amados e queridos irmãos da Igreja Batista Manancial. Tudo bem com vocês? Muita saudade de todos, saudade de estar com os irmãos reunidos na igreja, saudades das nossas crianças correndo e brincando, também apresentando seus números especiais e louvores ao Senhor. Essa semana que comemoramos o Dia das Crianças, né? Sem dúvida, faz muita falta nós não temos aquela comunhão próxima que estávamos acostumados. Estou muito ansioso para o dia que os irmãos vão poder conhecer a minha criança, né? Vão poder conhecer a Elizabeth e também ela vai poder conhecer os futuros amigos dela na igreja. Sem dúvida vai ser um momento muito especial quando pudermos estar todos juntos de novo. Aproveito aqui para deixar os meus parabéns para vocês, professores. Afinal de contas, além de Dia das Crianças, essa semana nós comemoramos o Dia dos Professores, a vocação tão especial e que exige tanta responsabilidade de nós ao instruir e ensinar principalmente a palavra de Deus para os pequenos, para os não tão pequenos, né? E que Deus abençoe você, que Deus continue te dando forças para continuar e sabedoria para exercer esse trabalho e esse ministério tão importante. Antes de nós entrarmos no nosso texto hoje à noite, vamos fazer uma oração e pedir que Deus nos dirija e instrua na sua palavra. Senhor Deus, obrigado pelo dia, obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pela sua fidelidade, que é imensa para conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos retribui segundo a nossa fidelidade, mas segundo a tua, Pai. Agradecemos pelo privilégio de sermos chamados seus filhos, agradecemos pelo presente, Senhor, que é fazer parte da família do Senhor. Pedimos hoje à noite que, através da sua palavra, o Senhor nos ensine, nos instrua, chame a nossa atenção e que nós possamos viver de modo que agrada ao Senhor. Peço em especial pelas nossas crianças, que elas possam crescer em estatura e entendimento, seguindo os passos de Jesus, que os nossos professores, ó Pai, possam seguir o exemplo do nosso Mestre, vivendo uma vida não só de teoria, mas que coloque em prática os ensinos que o Senhor nos deixou. Peço que o Senhor nos dê uma noite especial na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 7. Abram suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos começar a leitura no versículo 21. Enquanto os irmãos fazem isso, como eu disse, é uma mensagem que tem o foco também nas crianças, então eu vou começar contando a história do que está acontecendo aqui, para que a gente esteja situado e todo mundo esteja entendendo qual era o contexto dessa situação. Bom, Jesus aqui, ele tinha acabado de começar o seu ministério, né? Alguns capítulos atrás, em Mateus, nós vemos o batismo de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu do céu, Deus falou que ele era o Filho amado. Também, alguns versículos na frente, nós encontramos a tentação de Jesus no deserto, quando Jesus passou pela tentação e venceu a tentação que Satanás fez para ele, de forma exemplar, sempre respondendo com base no que Deus havia dito, na palavra de Deus. E aqui nós encontramos um episódio muito importante, especial e muito conhecido também, onde Jesus subiu ao monte para ensinar as pessoas, né? Tinha ali uma grande multidão ao redor de Jesus e Jesus subiu ao monte para ensinar lições sobre o reino dos céus para aquelas pessoas. Inclusive, esse trecho que começa alguns capítulos antes do capítulo 7 é conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Então, depois de tratar vários temas e assuntos diferentes, falar sobre amor, falar sobre obediência, falar sobre família, falar sobre as leis
que os judeus tinham e algumas coisas que eles deveriam fazer além do que a lei previa. Jesus entra nessa lição que nós vamos estudar hoje. Nós vamos essa importante lição sobre obediência. Bom, vamos ler o versículo 21 e a gente continua conversando daqui a pouco. O versículo 21 de Mateus 7 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito bem, vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus está falando aqui, sobre o que Jesus está falando. Ele diz no começo do versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Bom, o que é esse reino dos céus? Se é o reino dos céus, não é o reino da terra. A gente está falando de um outro lugar, a gente está falando de um outro momento. E não é essa nossa vida aqui na terra que nós temos hoje. E por mais que a gente seja novo, né? Estou me incluindo aqui com as crianças. Por mais que a gente seja novo e imagine que nós vamos ter muitos anos de vida ainda pela frente, só tem duas maneiras de nós partirmos desta terra. Quais são? A morte, que é a mais comum, e através do arrebatamento. Bom, e se você pegar os milhares de anos de história descritos na Palavra de Deus, você vai ver que esse não é um método que acontece com muita frequência, né? Nós temos relato de duas pessoas que foram arrebatadas. Você saberia me dizer o nome dessas duas pessoas? Enoque e Elias. Muito bem. Enoque, a Bíblia conta que era um homem muito fiel, que andava com Deus, e um certo dia Deus decidiu tomar Enoque para si e ele desapareceu, foi para o céu com Deus. Não havia testemunha ocular do ocorrido, ninguém viu o que aconteceu, a Bíblia apenas relata que Enoque foi transladado, Enoque foi transportado para os céus. Já Elias, nós sabemos da história fantástica e espetacular de que Elias estava caminhando com Eliseu quando de repente carruagens de fogo desceram dos céus e separaram Elias de Eliseu, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Inclusive jogou a capa para Eliseu, significando que ele tinha autoridade para continuar o ministério que ele estava desenvolvendo. Então a gente tem aqui dois exemplos de pessoas que foram arrebatadas e que não conheceram a morte. Mas enfim, não existem outras maneiras de nós partirmos desse mundo. O fato é que a promessa é que um dia Jesus vai voltar e que ele vai arrebatar os seus filhos. Ele vai levar aqueles que estiverem vivos para o céu. Então, assim, existe esperança para que nós não vamos conhecer a morte um dia. Mas nós temos que estar preparados, porque só existem essas duas maneiras de nós deixarmos a terra. E para que nós cheguemos um dia nos céus, nós precisamos deixar essa terra. Certo? Muito bem. Então Jesus está falando aqui que nem todo que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Bom, então a pergunta que eu faço para vocês é: quem é que vai entrar no reino dos céus? Nós temos aqui um tipo de pessoa que fala sobre Jesus, que fala que Jesus é Senhor, e temos um tipo de pessoa aqui que pratica a vontade do seu Pai, que pratica a vontade de Deus que está nos céus. Bom, o que Jesus está querendo dizer aqui é que não basta, não é suficiente nós só falarmos de Jesus, fazermos coisas e falarmos que é em nome de Jesus, ou vestir uma camisa escrito Jesus é mais, Jesus 100% Jesus, essas coisas assim. Não é suficiente as coisas que nós falamos. Nós precisamos fazer.
Bom, na segunda parte do versículo ele diz que aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus, é quem vai entrar no reino dos céus. Então é simples, não tem muitas dificuldades para a gente entender quais são as pessoas que vão entrar no céu. Mas eu pergunto para você, hoje, você conhece algum tipo de gente que diz que faz vários milagres em nome de Jesus, pessoas que fazem promessas para outras em nome de Jesus, que Jesus, em nome de Jesus, ele vai abençoar elas, que Jesus vai dar uma casa nova para elas, Jesus vai dar um trabalho bom, que você trabalha pouco e ganha muito. Você já ouviu esse tipo de coisa, esse tipo de conversa? Bom, é justamente esse tipo de gente que a gente consegue identificar aqui na continuação do nosso texto, né? No versículo 22, leia comigo. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Ou seja, está falando profecias, já ouviu disso? Porventura, em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, essas pessoas aqui estão relatando o que elas fizeram durante a sua vida, só que de fato não era um relacionamento de verdade com Jesus, era simplesmente da boca para fora. Jesus era mais um nome ou mais um motivo para elas atraírem as outras pessoas. Nunca, de fato, essas pessoas praticaram a vontade de Deus. E olha o que Jesus vai dizer para essas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que não praticam a palavra de Deus, quando chegarem na presença de Deus, depois de partirem desse mundo, vão se deparar com essa resposta de Cristo. Então lhes direi explicitamente, ou seja, de forma clara, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas que não praticam a palavra de Deus, não praticam a vontade de Deus, não obedecem o que Deus ensina nas Escrituras, quando chegarem no céu, Jesus vai dizer bem claro, vão embora, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês não fazem parte da minha família. E se essas pessoas não podem entrar no reino dos céus, elas vão para onde? Para o lugar onde elas ficarão afastadas de Deus por toda a eternidade. Ficarão afastadas de Deus para sempre, porque essa é a punição pelos pecados. Essa é a punição pelas iniquidades ou as atitudes ruins que essas pessoas cometeram. Bom, depois de deixar claro aqui a respeito de quem tem acesso ao reino dos céus, Jesus ele vai dar uma ilustração, ou seja, vai contar uma historinha para ficar mais fácil daquelas pessoas entenderem o que ele queria dizer, embora tenha sido bem claro aqui, né? Deu para entender muito bem que existe uma diferença das pessoas que vão poder entrar no reino dos céus e das pessoas que não vão poder entrar no reino dos céus, certo? Vamos ler juntos ali o versículo 24, que Jesus continua o seu ensinamento aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom, vamos parar um pouquinho. Quando ele fala aqui que ouve as palavras dele, é suficiente ouvir as palavras de Jesus? Ou é suficiente ler o que Jesus diz na Bíblia? Não é. O que mais que nós precisamos fazer? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. O homem prudente é aquele homem preparado, precavido, que está com a sua base pronta para caso alguma coisa ruim aconteça. Ou seja, esse homem prudente, esse homem sábio, é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Sabe, não adianta nada a gente ouvir as mensagens, ouvir as histórias bíblicas, ouvir o pastor pregar, ouvir
a professora e o professor de escola dominical e não colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Porque se nós fazemos isso, nós não somos como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja o que acontece aqui no restante da história. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Bom, aquele homem prudente, ele construiu a casa na rocha. Por isso, quando vê essa tempestade, dá para imaginar um furacão, dá para imaginar um monte de coisa, adversidades, dificuldades, aquela casa não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas edificar a casa sobre a rocha significa que ele ouvia as palavras de Cristo e praticava. Uma coisa não é separada da outra. Não adianta só a gente ficar escutando a palavra de Deus e não fazer nada. Olha lá a continuação, que a gente vai ver o exemplo justamente do contrário, aquela pessoa que só escuta o que Jesus tem a dizer. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, gente, se a gente escuta o que Jesus está nos ensinando e não faz nada, e não muda a nossa maneira de agir, não coloca em prática os ensinos de Jesus, é como se a gente estivesse construindo o nosso castelo, nossa grande casa, nossa mansão em cima da areia. E quando vier a primeira tempestade, o primeiro problema, a primeira luta, o que vai acontecer? Você sabe o que acontece? Já construiu um castelinho de areia na praia? Daí vem aquela ondinha nada a ver, aquela bem fraquinha que você nem acha que vai chegar, e chega lá assim, pega só a pontinha do teu castelo, de repente ele molha e começa o quê? Desmoronar. Imagine quando vier uma tempestade. Não vai sobrar nada. Aí eu pergunto, por que as pessoas insistem em construir casas na areia, ao invés de construir a casa sobre a rocha? Jesus diz aqui que aquele que ouve as palavras dele e pratica, esse sim é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Bom, uma coisa que me deixa um pouco triste, e eu não consigo entender muito bem, é por que a casa de tantos cristãos hoje em dia tem sido derrubada durante esses tempos de crise, durante esses temporais que nós temos vivido. Por que tantos crentes e cristãos têm entrado em desespero com as lutas em que nós estamos vivenciando? Todos nós, todas as pessoas têm passado por situações semelhantes. Esse vírus não está aí só para alguns. Não é que nem nas pragas do Egito, né, que Deus mandou algumas pragas só nos egípcios. Não, todas as pessoas do mundo estão passando pela mesma coisa. Lógico, outros com um pouco mais de dificuldade, outros com menos. Mas é algo geral. Mas por que tantos crentes têm tido suas casas derrubadas ou têm ficado sem chão, desesperados com isso tudo? É muito fácil a gente falar sobre ser prudente, falar sobre construir a casa sobre a rocha. Mas a verdade é que muitas pessoas não têm feito mais do que falar. Muitas pessoas não têm praticado. Muitas pessoas, infelizmente, têm sido tolas e baseado toda a sua fé, toda a sua força no seu próprio trabalho, tem confiado no seu próprio talento, no seu próprio dinheiro, na sua própria saúde. Mas a verdade é que aquele que confia em Cristo, aquele que obedece às palavras de Jesus, esse é o que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando chega o temporal,
e preste atenção, é quando, não é se chegar o temporal, porque muitas vezes parece que as pessoas acham que vai acontecer com todo mundo, menos com elas, né? Não, eu vou na igreja, tal, eu não faço tudo que a Bíblia diz, mas se algum dia alguma coisa acontecer, eu me reconcilio com Jesus, eu vou estar perto de Deus. As pessoas acham que a dificuldade, a luta, a tempestade é uma questão de se acontecer. Só que a gente vê na Bíblia que não é assim. Jesus promete pra gente que a gente vai ter dificuldades e lutas. E quando o temporal chegar, não se ele vai chegar, a gente só não sabe quando. No caso agora, a gente está passando por uma tempestade, né? Esse coronavírus aí tem derrubado muita casa pelo mundo. Se é que você me entende. Só que a gente não pode confiar em fundações tolas. A gente tem que confiar na prática do que Jesus faz, do que Jesus nos ensinou a fazer. A nossa obediência vai ser testada mais cedo ou mais tarde. E você se engana se você acha que você é diferente e que não vai chegar a sua vez. Talvez, por toda essa tempestade que está passando, você tenha tido menos dificuldade, menos luta. Talvez não tenha te atingido de forma tão intensa. Ou talvez você tenha sido devastado. Mas a pergunta que eu faço é: nós, crentes, que temos a nossa fé e a nossa casa construída sobre a rocha, nós deveríamos ser destruídos por causa disso? Não. Porque Jesus, inclusive, em alguns versículos à frente, ele fala: por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer ou o que vestir? Se o vosso Pai Celestial dá de comer para os passarinhos e veste os lírios do campo, e quem há em toda a sua glória que se veste melhor do que as flores do campo? Deus promete que vai cuidar de nós. Nós não deveríamos ser abalados de forma tão intensa pelas dificuldades que chegam. Bom, a pergunta é, para fechar isso tudo, né? Você já construiu a sua casa sobre a rocha? Você já depositou a sua fé em Jesus? Você tem praticado a palavra de Cristo? Porque a gente sabe que essa é a única maneira de entrar no reino dos céus. Não basta falar Senhor, Senhor, porque não é suficiente o que a gente fala. A gente tem que ouvir e praticar. Se você diz que sim e amém, glória a Deus. Continue firme. Continue edificando a sua casa sobre a rocha, porque a gente não para de construir, né? Não estou dizendo que nós precisamos aceitar Jesus mais de uma vez, que não é nada disso. Mas é que a nossa vida cristã é uma constante, né? Constantemente nós precisamos fazer reformas na nossa casa, constantemente a gente precisa mudar algumas coisas, né? E que nós continuemos sempre firmes na rocha que é Cristo. Não só de palavra, mas de atitude, de ação. Então, se você já construiu sua casa na rocha, glória a Deus por isso. Fique firme. Porque as tempestades vão vir e as lutas vão passar. Mas você pode vencer e você pode passar por elas sem ser derrubado como a casa da areia. Mas talvez você diga: não, eu não construí a minha casa sobre a rocha, o que eu faço, né? Como é que eu faço para ter Jesus e para praticar a palavra de Jesus? O que é que eu preciso fazer? Bom, aí a gente pode pular lá para o capítulo 5 de João. Venha comigo aqui para João capítulo 5, versículo 24. E nós vamos ver aqui mais uma vez o que Jesus fala sobre isso. Jesus com mais um ensinamento precioso. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Quem ouve a minha palavra, é o que a gente está fazendo, e crê
naquele que me enviou. Nós precisamos crer que Deus enviou Jesus para esse mundo, que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos confiar que Jesus é o substituto pelo nosso pecado, depositar nossa fé em Cristo e que Ele pode pagar o preço pelas nossas ações erradas e pelas coisas que nós fizemos. E isso é suficiente. Isso é suficiente para nos levar à vida eterna. Porque ele diz aqui que quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não vai ser julgado pelas coisas ruins que fez, mas passou da morte para a vida. Nós que antes, sem Cristo, éramos mortos espiritualmente, agora nós podemos ter vida espiritual, vida com Deus, vida com Cristo e a esperança de que um dia, após toda essa passagem aqui na Terra terminar, quer seja pela morte ou quer seja pelo arrebatamento, nós estaremos com Cristo no céu. Nós moraremos para sempre com Deus no lar celestial. Então, se você, meu amigo, minha amiga, não confiou em Cristo, não construiu a sua casa sobre a rocha ainda, hoje é o dia. Hoje é o dia de depositar a sua fé em Jesus e passar da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou não entra em juízo, ou seja, não vai ser julgado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelo seu amor para conosco. Somos gratos por Jesus, o nosso Mestre, mas não só isso, o nosso Senhor e Salvador, o próprio Deus encarnado, que morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Obrigado, Senhor, pela salvação providenciada. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir a sua palavra hoje e colocá-la em prática, praticar sempre, sermos sábios, prudentes, para que possamos construir nossas casas sobre a rocha e passar por todas as tempestades firmados no Senhor. Agradeço mais uma vez pela sua palavra que nos ensina. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Bom, como eu disse, além de um dia especial para as crianças, é especial para os professores. E a última coisinha que eu quero falar aqui para os professores, volta lá para Mateus 7, ele termina esse trecho no versículo 28 e 29 dizendo assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Lógico, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, a autoridade divina. Mas nós, professores, principalmente quando ensinamos a respeito da palavra de Deus, nós precisamos ter essa autoridade. E além da autoridade que Deus nos dá pela sua palavra, nós devemos ter a autoridade pelas nossas atitudes. Não basta nós ensinarmos e não praticarmos. É a mesma coisa que colocar a nossa casa sobre a areia. Nós precisamos ter uma vida cristã, nós precisamos ter uma vida consistente com o que nós falamos. Então, o meu encorajamento para você hoje é que você possa renovar suas forças no Senhor, depositar sua confiança em Cristo e, com a autoridade que vem dos céus, praticar a palavra dele, para que assim você seja apto para ensinar os pequenos, os médios, os grandes, os muito grandes, né, de experiência, porque nessa terra nós nunca paramos de aprender, especialmente quando falamos a respeito do Senhor. Que você possa praticar a palavra de Deus na sua vida hoje, que você tenha uma noite excelente com a sua família e que Deus abençoe todos aí, tá certo? Um forte abraço para vocês e até mais.